Mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco começando, e hoje quero que você preste muita atenção aqui no nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que vai engrandecer bastante você que é empreendedor, você que quer se tornar um empreendedor e você também que é colaborador, porque também vai ser muito importante para você. Estamos recebendo hoje aqui no Cidade em Foco Fabiana Alonso, ela que, presta atenção, gente, estrategista em RH e gestão para pequenas e médias empresas e também CEO da Facilita Gestão de RH. Seja muito bem-vinda, Fabiana, ao nosso podcast, a Cidade em Foco. São mais de 12 anos já de experiência nessa área, não é isso? Sim, olha, muito obrigada pelo convite, é um prazer contribuir. Na verdade, fiquei muito lisonjeada em participar aqui com vocês, porque eu acho que é sempre válido, né? Contribuir com outras pessoas. Eu costumo dizer que a minha realidade, às vezes, pode inspirar a realidade do outro, né? E realmente são bastante tempo nessa atuação, e que eu adoro fazer, que é entender de pessoas, entender das realidades e levar resultado para as empresas. Bacana. Quero que você conte um pouquinho dessa sua experiência para a gente, para quem está te conhecendo agora. Sim. Eu falo que o empreendedorismo, ele veio para mim, assim, num momento, porque eu nunca pensei em empreender, assim, de ter uma empresa. Na verdade, eu queria empreender a minha carreira. Quando eu penso e olho a minha trajetória lá na minha infância, na minha adolescência, eu sempre tive vontade de crescer e de desbravar o mundo. Sempre fui muito aventureira. E os meus pais me ensinaram valores assim para a vida, e que hoje eu carrego comigo, assim, de honestidade, de que muito trabalho, se você trabalhar você conquista, né? E refletindo sobre essa minha trajetória, eu acho que essa minha vontade de querer fazer acontecer na vida, de olhar sempre de forma otimista, isso me fez conquistar bastante coisa assim, na vida, assim, de história, de bagagem, de conhecimento. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha um lema, até uma frase do Charlie Chaplin, que era de vencer com ousadia, ir à luta, com determinação. E eu trouxe isso muito para mim. Então eu acabei buscando cursar a universidade, estudar, né? Dentro das possibilidades. Eu, por exemplo, só podia fazer uma universidade pública e estava tudo certo. Eu ia lá e buscava, encontrar essa oportunidade. Mas eu sempre quis ser um CLT e fazer uma carreira dentro de uma empresa sólida. Eu não pensava no empreendedorismo. Apesar de que eu tinha uma família empreendedora. Meu pai sempre foi empreendedor. Meu pai sempre empreendedor. Mas eu achava que eu ia ter uma carreira. Eu nunca pensei em nenhuma possibilidade de empreender. Mesmo tendo esse exemplo dentro de casa. Não. Talvez pela segurança, né? Ou Não vinha isso na minha cabeça. Eu acho que o único caminho que eu enxergava era esse. Eu sabia que eu queria ser bancária, essa era a minha vontade. Que a maioria das pessoas pensa assim até hoje. E aí, quando eu estava acabei passando por diversas áreas. Eu falo que a universidade, ela abriu portas, assim, e abertura de mentalidade para que eu conseguisse enxergar novas pessoas, relacionamento, contatos, né? Mas o empreendedorismo veio quando eu estava no CIEE, uma empresa de contratação de estágio e aprendizagem. Fiquei lá durante 10 anos. Passei pela parte administrativa, contato com jovens, aprendizes. E ali me trouxe uma bagagem imensa de análise crítica. Sabe essas coisas que a gente aprende na escola, que são habilidades que às vezes a escola não traz isso em sua característica de ensino? E aí o CIEE me abriu muito a mentalidade de tipo, olha, vou olhar um filme, né? Olha um filme tal, o que eu analiso, qual é o contexto, o que eu consigo enxergar. E essa análise crítica começou a me trazer algumas questões de eu queria explodir, assim, sair da caixa, sabe? Entendi. Porque a empresa, ela já tinha ali um segmento, uma forma de trabalho, e eu comecei a perceber que eu podia mais, sabe? Comecei a perceber um potencial. E foi aí que começou a surgir essa vontade de empreender. Durante mais ou menos uns 2 anos comecei a refletir e a pensar, a planejar financeiramente sobre esse empreendedorismo. A minha sócia também surgiu de lá, porque ela trabalhava junto comigo. E a gente queria muito mais. Então a nossa empresa surgiu lá. Então, um ano que a gente começou a planejar, a gente ainda estava lá. Nosso primeiro cliente
a gente ainda estava lá. Uhum. Só que a gente percebeu que em um momento a gente não conseguia atender os nossos clientes. Verdade. A gente precisava, ou a gente saía, fazia o nosso negócio dar certo, ou a gente continuava ali não conseguindo atender as pessoas. Uhum. E aí a gente se planejou, ela saiu 6 meses antes de mim e eu logo saí depois 6 meses depois. E foi aí que começou a acontecer. E a Facilita já tem quantos anos? Ela tem 7 anos, né? Com esse 1 ano lá, mas eu considero 6 anos assim de atuação direto com a Entendi. direto com Vocês a trabalham na região toda, né? Sim, sim. A gente atende tanto o estado do Rio, já atendemos São Paulo, Minas, Que até legal. Espírito Santo. Uhum. Então eu olho para toda essa trajetória e eu fico muito grata assim, de todas as oportunidades, todas as empresas que abriram as portas para que a gente conseguisse levar resultado, né? Eu fico muito grata. Mas assim, empreender não é fácil. Verdade. Rapidamente a gente vai falar sobre empreendedorismo daqui a pouquinho. Queria que você comentasse pra gente sobre a comunidade dona também, Sim, que vem fazendo diferença na vida de muitas mulheres, né, da nossa região. Ao longo do nosso trabalho, a gente foi atraindo muitas mulheres. Não sei se pelo fato da gente ter mais contato com empresas, com homens, a gente foi trazendo. Isso logo no início do nosso trabalho, a gente tinha um encontro com mulheres que era o Chá das 7. E esse encontro que a gente reunia mulheres, acho que a gente chegou a ter 3 edições, a gente fazia em parceria com a Larissa da Cubo na época. E onde a gente tinha todo um script de inspirar realmente as mulheres, onde a gente levava uma história empreendedora, tinha lá o momento do networking, contato. Em algum momento a gente não conseguiu fazer mais o Chá das 7. E aí no ano passado, mas só que essa pontinha aí de inspiração e contato com as mulheres nunca desistiu da gente, sabe? Assim, a gente sempre ficava pensando. E no ano passado a gente fez um evento em Caxias com uma rede que a gente atende lá e que seu quadro mais que 60% são mulheres, então em sua totalidade são mulheres. E a gente fez esse evento lá com mulheres e começou a tomar proporções assim grandes lá, várias pessoas queriam se inscrever, como que faz para poder se inscrever? E a partir disso, isso foi no ano passado, em março. Aí a gente começou a pensar, mas gente, vamos voltar com esse projeto, com essa ideia de trabalho? E aí a gente começou a construir o nome, o Dona, né? E o que a gente poderia fazer junto para todas essas mulheres. Aí a gente criou uma mentoria gratuita, porque a gente queria orientar. A gente via que tinha uma necessidade de gestão, de entender de gestão, de negócio, de marketing. E eu falei, gente, vamos trazer isso para essas mulheres, porque ao longo da Facilita, quando a gente iniciou lá atrás, a gente oferecia o serviço de gestão empresarial e de RH. Só que em algum momento a gente viu que a gente precisava girar a chave para o RH, e a gente girou, mas ainda assim continuavam procurando a gente para o serviço de gestão empresarial. E aí foi que a gente trouxe isso para o Dona, com a ideia de orientar, de empoderar as mulheres, de dizer para elas que elas podem, que elas são capazes. Aí a gente começou no ano passado, e isso tem tomado uma proporção grande aí. E aí a gente começou com a mentoria gratuita, e aí logo depois a gente fez o Donas Meeting, que esgotou os ingressos, a gente esperava colocar dentro do espaço 50 mulheres, chegou a 100 e depois tinha fila de espera, a gente não conseguiu colocar todo mundo. Com o intuito exatamente de inspirar, e a gente trouxe outras pessoas que puderam contribuir. Sim. Então esse projeto ele vai continuar. Porque que bom. a gente quer de fato inspirar outras mulheres nos negócios, que elas se empoderem. E tem uma linda trajetória aí. Bacana. Bom, falando sobre empreendedorismo, não é fácil, né? Você já falou, né? Não é fácil empreender. E quando a gente fala de mulher é mais difícil ainda. Sim, né? muito. Eu falo que primeiro a gente precisa empreender dentro da gente. A gente precisa se empoderar. Principalmente porque a gente é muito testada. Testada se a gente tem capacidade, se a gente pode, né? É diferente um homem e uma mulher falar do mesmo assunto. Sim. Ainda é diferente, né? Nos dias atuais. E a gente teve sempre que se posicionar, a gente tem sempre que vir com um argumento melhor. A gente tem que cuidar da nossa vestimenta, da nossa aparência, porque senão a gente não se afirma, principalmente no meio
masculino. Então, não é fácil. Então, eu falo que a gente precisa se desconstruir primeiro, para a gente acreditar na gente, no nosso potencial, e ter muito posicionamento, para que a gente consiga vender, com que a gente consiga conquistar e fazer com que o outro entenda também o nosso posicionamento, que dá para ter resultado, que eu sou capaz de entregar aquele resultado, né? Entendi. Quando a pessoa decide empreender, o que você considera importante? Antes de começar a desenvolver uma empresa, tem uma ideia, o que a primeira coisa que a pessoa tem que ter? A mentalidade empreendedora. Para mim, o que é mais importante é entender que o empreendedorismo, ele é satisfatório, mas requer muita coragem, requer essa mentalidade de estar sempre em movimento, porque eu comparo o empreendedorismo com uma montanha-russa. Tem dias que você vai estar lá embaixo, tem dias que você vai estar em cima, e requer muito esse propósito, porque se você tem um propósito, se você sabe aonde você quer chegar, você suporta todos os obstáculos que vão vir, né? E às vezes são obstáculos até imensos, assim, que vêm, né? A gente acabou de sair, a gente abriu a empresa numa crise, né? Tinha acabado, estava em 2018 uma crise, depois veio a pandemia, né? Todo esse cenário. A gente está num momento de crise, ainda, né? Se a gente olhar para esse cenário, né, de oscilação. Então, eu acho que precisa ter bastante coragem para aguentar e suportar. É muito bom? Mas até você alcançar um nível que você deseja, ele é realmente doloroso. Mas eu acho que também transformar esses obstáculos em aprendizados é o melhor caminho. E ter um planejamento também, né? Também. É importante planejar financeiramente. Então, para quem pensa em empreender ou tem uma ideia empreendedora, o financeiro ele vai te dar a base, a segurança emocional que você precisa. Mas geralmente no início esse financeiro ele não vai ser muito ali favorável, né? Não. Para a grande maioria, até gravei um vídeo falando sobre isso ontem. A grande maioria vai começar ali no 0 a 0 e vai ter que se virar, fazer um pouquinho de cada coisa até que as coisas, né, se encaminhem. Sim. Então, assim, antes de começar, se pudesse planejar é bom, porque vai ter um momento de baixa ali. Você está começando do zero, né? Até alcançar um nível de estabilidade. Por isso que a gestão financeira ela dá uma segurança emocional. Senão você, vou desistir, né? E planejar, né? Vendo o que entrou, tá? Se entrou um dinheiro ali, o que eu posso fazer para ir guardando, mesmo daquilo que entre, para ir, né? Você conseguindo fazer essa gestão. Porque, certo, vai entrar, talvez você vai estar precisando reinvestir, né? E aí, se você não tiver algum valor seu guardado para reinvestir, né, você precisa destinar uma parte para esse reinvestimento. Então, analisar todos os meses, o que entrou, o que saiu, né, dentro daquele grupo de contas ali do financeiro, o que eu estou gastando mais, o que eu estou gastando menos, eu preciso aumentar venda, sabe? Estratégia mesmo, né? Ser estratégico em todas as ações. Entendi. Né? Queria que você falasse também sobre essa gestão mesmo da empresa, dos colaboradores. É algo mais complicado, né? Pode parecer fácil, mas não é, né? Não é. Principalmente nesse momento que a gente vive. A gente tem aí pandemia que trouxe um aumento de 25% nos casos de ansiedade. A gente tem líderes com pouco preparo assim, para as relações, então tem questões de relacionamento tóxico. O que eu acho importante, né, para quem lida com colaboradores e tem parceiros também de trabalho, é entender de perfil comportamental. É preciso entender, porque às vezes você coloca uma pessoa num cargo e ela não tem aquela habilidade e o gerente, né, o líder acha que aquela pessoa vai dar resultado, mas às vezes existe essas questões internas, que são da pessoa, que tem bloqueios, que tem particularidades da personalidade dela que não vai desempenhar. Então, por isso que entender e mapear quem são as pessoas e as peças que fazem parte ali, para que essa liderança também saiba lidar com aquelas pessoas, entender daquelas pessoas, né? E vice-versa. Então, eu falo que lidar com pessoas é uma via de mão dupla. Precisa vir do colaborador e precisa vir também da gestão, senão os resultados não vêm mesmo, né? Hoje, os colaboradores, eles procuram espaços que eles se sintam bem, que eles possam crescer, que eles possam sugerir. E hoje a gente tem uma procura por qualidade de vida, né? Sim. Então, hoje a gente vê pessoas com carreiras longas, mas que pedem demissão. E se ali não for agradável, vai pedir a demissão.
E aí, se o gestor, o dono da empresa, achar que vai, pode ir, vou substituir. Não está tão fácil assim. No ano passado, o Brasil foi o maior, assim, em índices negativos com mão de obra, de dificuldade, como todo. O mundo inteiro passa por isso. E o Brasil também tem as suas características de qualificação, né, de desprendimento. Essa geração que está vindo no mercado também tem as suas particularidades, né, de não se prender tanto. Sim. Então, se a gente pensar que alguém hoje mais jovem vai ficar 10 anos igual eu fiquei numa empresa, isso é raro, tá? É raro. Então, a empresa ela precisa entender e trabalhar para que essa rotatividade flua naturalmente, entenda que isso vai acontecer e pode acontecer. Você tocou num assunto muito sério, que é o relacionamento tóxico na empresa. Isso existe, você que acompanha muitas empresas, existe bastante? Você verifica isso bastante? Existe. Primeiro que a gente vem de uma trajetória onde a liderança ela era muito manda e o colaborador obedece. Eu te pago, você precisa fazer e cumprir esse trabalho. E hoje em dia as pessoas elas estão mais antenadas, né? Do que pode, do que não pode, o que é meu direito, do que não é, né? Então, isso ainda existe e é necessário trazer esses líderes para essa conscientização, né? De que as pessoas, elas são humanas, têm um relacionamento ali. E a liderança precisa estimular a produtividade. Então, se eu estimulo num relacionamento tóxico, somente isso, mando, né, ordeno, e não tem uma contrapartida de valorização e de reconhecimento, essa pessoa não produz em sua capacidade. E automaticamente, com o tempo, ela tende a sair. Então, o relacionamento tóxico, ele vem exatamente dessa forma de se relacionar que não é produtiva, que não é saudável. E que a gente pode encontrar em diversos ambientes, mas no trabalho ainda acontece, infelizmente. Entendi. O que você traria de dica para os colaboradores? Para os colaboradores, olha, eu acho que o que as empresas mais gostariam de ver de colaboradores que chegam nas empresas é atitude. Atitude, sabe? Eu acho que as empresas elas esperam pessoas solucionadoras, que solucionam, porque problema a gente vai ter todo dia, né? Então, se eu contrato uma pessoa, não é simplesmente para fazer o que eu quero que ela faça. Então, eu gostaria que ela sugerisse. Então, solução, proatividade e comprometimento, esses são os pontos mais importantes que eu vejo que as empresas têm pedido, assim. E a qualificação também, né, Fabiana? Que é importantíssimo. Sim. Eu tenho uma colaboradora que ela fala pra mim assim, olha, eu não sei fazer isso, mas eu vou aprender. E essa é uma jovem de 21, não sei se é 20 ou 21 anos. Ela começou comigo com 19. Mas é um prodígio, sabe? E quem é jovem aproveita essa oportunidade, não sei, mas eu vou ver o que eu posso fazer, né? Eu acho que essa é uma característica importante. E hoje a gente tem conhecimento na palma da nossa mão, né? No YouTube, na internet, né? Com várias coisas que a gente pode fazer. Então, os jovens, eles podem aproveitar essa oportunidade, né? De aprendizado, né? De conhecer. A gente tem tantas áreas aí. E hoje a gente entender um pouquinho de cada uma, de ter essa análise 360 é muito importante para as empresas, né, que estão em construção e mudança de cultura. Então, acho que os jovens podem aproveitar isso, de aproveitar o que a gente tem na palma da nossa mão, mas também não deixar esse conhecimento só na nossa mente, mas colocar isso em prática, ou nas empresas, ou na sua vida, do que pode fazer. Tá, eu tenho esse conhecimento, mas onde que eu vou implementar? Quando que eu vou implementar? Porque às vezes falta um pouco de acreditar na própria pessoa, né? Sim. Então, eu sugiro isso, assim, de conselho para os jovens. Entendi. A gente está, como você disse, num momento de crise ainda. Como empreender nesse momento? Como continuar empreendendo? Como não desistir? Como continuar tentando? Ou como começar um negócio, né? No momento atual que a gente está passando, que a gente está vivendo. Não é fácil, não está fácil. A gente está tentando se reerguer aí de uma pandemia. Mesmo diante desse cenário, eu acho que a gente precisa, além do propósito, né, que é da vontade de vislumbrar aí um futuro, a gente precisa agir muito estrategicamente. Se tem que reduzir, reduz, né? Se tem que pensar na estratégia comercial,
vá por foco, por prioridade, né? Então, elenque as prioridades ali que precisam ser feitas, identifique a causa, por que continuar com esse negócio, identifique, analise o produto ou serviço, o preço, o que pode ser feito, o que pode ser mudado, porque vai ter uma solução, né, mesmo diante desse cenário, né, para continuar. E para quem quer empreender, estratégia. Estratégia porque tem oportunidade. Mesmo na crise tem oportunidade, né? Vários gurus falam muito sobre isso, mas tem oportunidade. Importante a gente entender qual é o nicho que eu vou atuar, qual é o público, qual é a dor que eu vou tratar no meu cliente e como que eu vou fazer isso para entregar isso para ele, num formato que ele queira me pagar, num formato que fique confortável, que eu consiga vender, mas assim, oportunidade tem, né? Por isso que a gente vê aí, às vezes, as pessoas vendendo guarda-chuva na chuva. Então, tem oportunidade na chuva, sabe? O próprio Rick Chester, aquele, né, rapaz da água e tal. Sim. Então, tem oportunidade. Importante é a forma com que eu vou vender, como que eu vou vender e como que eu vou precificar num valor que o meu cliente queira me pagar. E planejamento estratégico, planejamento financeiro. Só assim é possível a gente continuar crescendo, alinhando, né, projetando. Então, se viu que na crise diminuiu o faturamento, eu não posso ser totalmente humano. Então, eu preciso também reduzir os meus colaboradores. O que a gente tem visto das grandes empresas, né? Hoje, vários segmentos têm passado por isso. Então, é importante ver o que precisa reduzir e alinhar para agir estrategicamente diante né, do negócio, do segmento que você quer caminhar. Entendi. Ou seja, dá para empreender sempre e dá para empreender principalmente também no interior. Sim. Tem muito esse preconceito, né? Eu moro em cidade pequena, não dá para fazer nada. Só ir embora daqui para poder fazer alguma coisa, para criar alguma coisa. Eu sempre acredito no lugar que a gente tá, sabe? Que é possível empreender. Às vezes a gente não vai ganhar ou ter a credibilidade inicial naquele momento. Principalmente das pessoas, às vezes, que a gente tem o contato, né, dos nossos familiares. Às vezes você vai buscar forças em um outro lugar primeiro, para depois você voltar. Quem fala muito isso é o Vladimir, do Alterdata. A história dele também fala sobre isso. E isso aconteceu com a gente, né? Que é de criar forças numa outra cidade, que foi Petrópolis, Caxias. Depois a gente continuava atendendo aqui, a gente sempre atendeu aqui. Mas a visibilidade fica diferente, porque as pessoas passam a acreditar de uma forma diferente no teu potencial, e que é natural. Acho que todo negócio passa por isso, né? Mas é uma questão de posicionamento mesmo, né? Eu acho que é possível empreender identificando qual é a dor, né? O que eu poderia fazer, né? O que é possível entender e atender, né, ao meu cliente, identificando a dor dele, né? Entendi. E também, quero que você deixe umas dicas para os gestores. Você deixaria de dica para os gestores que estão nos assistindo, Sim, que estão nos ouvindo? Gerir não é fácil, e estar na pele de um gestor, de uma pequena, média, grande empresa, não é fácil, né? Mas a sua equipe precisa de segurança emocional, senão ela não performa, sabe? Se o colaborador ele sente que está num momento instável, ele pode pedir para sair. Eu vou sair, porque essa empresa está demitindo, não sei se eu vou ter um emprego amanhã. Então, essa segurança emocional ajuda o colaborador a permanecer. Por mais que você, enquanto gestor, ache que ele não está rendendo, né? Mas é preciso reconhecer, valorizar, ter rituais com a equipe, ter momentos de fala, nem que sejam rituais. Eu falo que tem momentos para você ser mais incisivo, ter posicionamento, e momentos de mais flexibilidade junto da equipe. Isso traz proximidade. Tem que ter esse relacionamento, né? Tem. E aí você acaba tirando um pouco esse relacionamento, que pode ser somente, né, que não deve ser somente tóxico, de imposição, de falas mais agressivas, mas que pode ser, sim, uma via de mão dupla. Eu falo que o gestor ele precisa trazer o colaborador para perto, para construir juntos e estar ali do lado. Por exemplo, se eu tenho um gestor que tem lá um desafio com a sua equipe, um trabalho difícil a ser feito, ele precisa estar junto. Eu não vou deixar somente a minha equipe fazer. Se a minha equipe precisa estar lá até altas horas fazendo, então o gestor ele também precisa estar junto.
Senão a equipe começa, poxa, fulano não tá aqui, né? Meu gestor não tá aqui, tá lá malhando, não tá ali. Então, gera um pouco de imagem, porque nós transmitimos a nossa imagem. Então, é sempre importante pensar. E liderança, gestor, né? Ele é exemplo, né? Então, se a tua equipe tem performado ou não, pode ser um reflexo dessa liderança e dessa gestão, que eu acho sempre importante avaliar. Que as pessoas hoje têm mudado o comportamento é fato, e a gente vai sofrer ainda mais com a retenção de pessoas nas empresas, porque elas tendem a não se prender muito. Então, se essa relação não for saudável, não vai ter colaboradores querendo trabalhar ali. E vai ser necessário repensar modelo de trabalho, forma de remuneração, então clima, ambiente, tudo isso vai influenciar para que ele fique, né? Normalmente as empresas elas falam muito para mim, meu colaborador não vende, meu colaborador não fica, falta, né? Então tudo isso precisa ser pensado. Talvez o resultado final que ele espera da venda, da prospecção, também está relacionado ao clima de trabalho. Então, é importante entender todas essas questões para que tenha pessoas talentosas dentro da empresa. Porque os talentos eles vão ficar se eles forem reconhecidos, bem remunerados, estão num ambiente que eles se sintam satisfeitos. Agora, se não estiverem, eles vão migrar e vão para outros lugares. Então, cuidar da marca empregadora hoje nunca se fez tão importante. Entendi. Porque, por exemplo, às vezes a gente abre um processo seletivo e às vezes a gente não tem pessoas querendo trabalhar para determinada empresa. Então já existe uma fama dessa empresa, né, naquela localidade. Então, às vezes o problema não vai ser resolvido trocando as pessoas, vai ser tratando de cultura da empresa, mudança de cultura, de marca empregadora, para que outras pessoas queiram vir e entenda que aquele espaço ali é um lugar que pode se desenvolver, possa aprender. Entendi. E também procurar ajuda de profissionais que possam auxiliar, igual o trabalho que vocês fazem, né? Tanto a parte de gestão quanto a parte dos colaboradores também. As empresas vêm aderindo isso a cada dia que passa. Sim. A gente tanto estrutura o RH, quanto faz processo de recrutamento, fazemos também treinamentos. A gente sempre precisa entender a causa, né? Às vezes, se for para uma reestruturação de RH, vai entender a causa para resolver ou amenizar a situação. Mas o recrutamento que é feito, às vezes, ele não vai só se resolver, entendeu? Porque tem outras questões. A gente sempre vai dizer, né? A gente sempre vai dizer. Mas é importante buscar ajuda, principalmente quando o gestor percebe, tá tendo muita rotatividade, o colaborador não tá ficando, não estão vendendo. Então, sim, vai precisar analisar todos esses indicadores para encontrar uma saída. Entendi, bacana. Bom, quero agradecer a sua participação, você ter dividido um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente, essas dicas, né, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo pelas nossas plataformas também, e desejar sucesso aí para você, para a empresa. Obrigada. Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre gosto sempre que me convidam, eu faço questão de estar, porque eu acho que às vezes o meu exemplo pode inspirar outras pessoas, e é um prazer estar aqui, sabe? Eu desejo para quem aí está na gestão das empresas ou dos negócios que consigam passar por esse momento, né, de oscilação nas empresas, e que tenham mais segurança emocional junto das suas equipes, pensem estrategicamente, observem mais, que vai ser possível sim passar por isso, só vai ser necessária estratégia, né? E para todas as mulheres empreendedoras que acompanham a gente aqui, que não desistam, né, dos sonhos, que mesmo diante das dificuldades que encontrem, seja familiar, seja nos negócios, maternidade, enfim, que consigam caminhar aí com seus negócios e não desistam, né? Porque o propósito ele precisa ser muito maior que todos os obstáculos. Obrigada, viu? Muito bacana. Deixa o seu Instagram também, né? Você está sempre lá botando dicas, compartilhando momentos, né? Sim. Falando sobre empreendedorismo. Sim. Para quem quiser te acompanhar lá também. O nosso Instagram é o Facilita Gestão de RH, @Facilita Gestão de RH, e o Dona é o @Dona.negócios. Lá
No Dona a gente vai estar sempre falando de empreendedorismo feminino e dicas, e na Facilita a gente vai estar sempre falando de comportamento e de RH. Isso aí, bacana. Obrigada, Fabiana, mais uma vez. Sempre bem-vinda aqui no Cidade em Foco. A gente vai ficando por aqui. Quero aproveitar para falar com você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, para compartilhar esse bate-papo com todo mundo aqui da nossa região e para seguir as nossas redes sociais. No Facebook e no YouTube, Cidade em Foco traz telejornalismo e os bastidores aqui do Cidade em Foco pelo nosso Instagram, @programa Cidade em Foco TV. A gente vai ficando por aqui, mas volto em breve com mais podcast aqui do programa Cidade em Foco. Tchau, tchau. I was walking out one evening late.